Bom, galera, então vamos para a segunda parte da aula, né? Vocês já fizeram aí um xixi, tomaram uma água, então voltando aqui. E a gente volta ainda na economia, mas agora com uma ideia econômica que vem da França. O Adam Smith, pessoal, escreveu uma obra chamada Riqueza das Nações, que é a Bíblia do liberalismo. E o Adam Smith era um escocês, tá? Mas ele representava a ideia do liberalismo inglês. O fisiocratismo representa a ideia do liberalismo francês, né? E por que fisiocratas? Físio, natureza. Kratos, Krata vem de Kratos, que significa governo da natureza. Porque na visão fisiocrata, e eles erraram, por isso, né? Nessa concepção eles erram, a ideia do Quesnay, né? Aqui em cima, Quesnay, que não era um economista, era um médico, mas ele dizia que a agricultura é a única fonte de riqueza, a única fonte geradora de riqueza, é a única que reproduz riqueza. Não que ele desprezasse o comércio e a indústria, mas na visão dele, o comércio era uma fonte estéril, incapaz de gerar e reproduzir riqueza. A indústria era uma fonte estéril. A gente vê lá na frente com a Smith que a indústria é o grande setor econômico aí do liberalismo. Mas o Wesley é um cara que vai defender essa ideia de que o governo, que a agricultura é a única fonte geradora de riqueza. E eles também, então, vão na mesma linha dos clássicos ingleses do Adam Smith, ou seja, a defesa da não intervenção do Estado na economia, ou seja, liberdade econômica. Tá? Apesar do erro conceitual, a contribuição do Quentin para a ideia econômica é fundamental. Principalmente quando você vê que o lema, né, dos fisiocratas, laissez-faire, laissez-passer, le monde va pour lui-même. Eu acho que é assim, né? Gostar do meu francês, né? Não parle francês? Não parle? Nem eu só sei essas coisas. Em inglês está mas laissez-faire, deixe fazer. O que significa isso? Ou seja, o Estado não tem que intervir na produção. No mercantilismo é assim. O Estado determinava muitas vezes até a quantidade que uma empresa podia produzir. Ou seja, deixe fazer. Liberdade de produção. Laissez-passer. Deixe passar. Ou seja, liberdade de circulação de mercadorias. O fim do protecionismo, fim de barreiras alfandegárias. Então, se você deixar fazer e você deixar passar, o mundo caminha por si mesmo, sem a necessidade da intervenção do Estado na economia. É isso que eles estão dizendo. Entendeu? Tá? Então, você tem essa outra visão econômica. Beleza, galera? Deixa eu passar aqui para a gente continuar. Opa. Quer passar. Peraí, deixa eu passar com o mouse. Aqui nós temos outros dois pensadores. Vou pôr minha foto aqui embaixo, vou pôr aqui do ladinho, para vocês comparar. Vou ficar até de perfil para comparar o meu nariz com o nariz do Montesquieu. Óbvio que o meu é mais bonito. Então, pessoal, o que a gente tem? Seguindo aí nessa ideia desses pensadores, a gente vai ver o Montesquieu, o barão do Montesquieu. O Montesquieu, ele não que ele seja o inventor da roda, né? Mas ele é um cara que vai defender a ideia da divisão dos três poderes. Não inventou isso, né? Mas ele vai aprimorar essa ideia de divisão dos três poderes. E até então, no Estado monárquico absoluto na Europa, você tem um poder. E quem é o poder? O rei. Aqui. O rei. Certo? Ele é o poder. Nesse caso, pessoal, o que você tem? Você tem, então, a defesa da ideia da divisão dos poderes. Então, cria-se o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas, como que esses poderes eles têm que funcionar? Então, eles têm que ser harmônicos, ou seja,
não deve haver conflito entre esses três poderes, tem que ter harmonia, tem que ter autonomia, ou seja, nenhum desses estados, nenhum desses poderes deve interferir no outro, certo? E tem que ter independência, eles têm que ser independentes, autônomos e harmônicos. Desse jeito, você, então, faz com que as coisas funcionem. E o Montesquieu, ele escreve um livro chamado Espírito das Leis, onde ele fala também dessa questão da lei, da submissão de todos perante as leis. Né? E por que ele vai criar uma obra onde ele defende a ideia que todos deveriam submeter às leis? Não é assim, Fábio? Não, não era assim. Na época, não. Século XVIII, não. Você tem sempre aqueles que estavam acima da lei. Tá? Ou seja, aqueles que estavam abaixo de Deus, tá? E acima da lei, acima de todos. E quem são esses? Os reis. Um exemplo, quando Luís XVI, durante a Revolução Francesa, quando ele foi preso, ele foi julgado. No julgamento, o promotor perguntou a Luís XVI, Majestade, o que o senhor tem a dizer em relação aos crimes dos quais é acusado? Luís XVI responde ao promotor, não existiam leis que me impedissem. Ou seja, eu estava acima das leis. Então não tinha lei que me impedisse de fazer o que eu fiz. Eu estava acima das leis. Então ele vai defender a ideia da lei para todos. Tá? E a principal contribuição, a divisão dos três poderes. Deixa eu puxar a janelinha para cima. Vou passar aqui, vai aparecer Voltaire. O Voltaire, ele é o defensor da liberdade dentro desse contexto aqui. É o grande defensor das liberdades individuais. Então, Voltaire é o cara que vai estabelecer uma crítica muito forte ao clero, principalmente no aspecto da intolerância. É óbvio que a tolerância ela também tem que ter os seus limites. Mas, nesse caso aqui, o Voltaire defendia a tolerância pela igualdade. Temos que ser tolerantes porque somos todos iguais. O Locke disse que temos que ser tolerantes porque somos todos diferentes. Ou seja, a diferença é algo natural. Então, por que eu não tolero o diferente? O Voltaire vai dizer, somos todos iguais. Se somos todos iguais, por que eu não tolero aquele que é igual a mim? Percebe a grande questão? E ele vai defender, então, a ideia da igualdade jurídica, ou seja, a igualdade das leis para todos, a liberdade de expressão. Tem até uma frase que é atribuída ao Voltaire, que era mais ou menos assim, posso não concordar com uma palavra do que dizeis, mas defenderei o seu direito de dizê-las até a morte. Tem uma outra frase do Voltaire, né, em relação à crítica que ele faz ao clero por conta dessa intolerância, que é mais ou menos assim: o mundo vai ser melhor quando o último rei morrer enforcado com as tripas do último padre. Né? Mas por quê? O último rei, porque ele é contra o absolutismo. Ele vai defender, por exemplo, a ideia da monarquia inglesa, assim como Montesquieu, aí em cima, também vai defender a ideia de um modelo político ideal, a monarquia inglesa. Tá? Defende a ideia, então, dessa liberdade de expressão e a monarquia ilustrada. O que é uma monarquia ilustrada? Uma monarquia parlamentar. Né? O parlamentarismo inglês, que nasce em 1688. E, na verdade, eles defendiam a ideia de que a monarquia ideal era a monarquia inglesa, que já era uma monarquia parlamentar. Então, esses são dois importantes representantes dessa corrente iluminista também. Deixa eu passar aqui, pessoal. Depois a gente tem aí, deixa eu pôr um pouquinho para cima já, depois eu mostro a carinha deles. Jean-Jacques Rousseau, que a gente viu um pouquinho deles aí nas aulas passadas, né? O mais influente de todos, é o cara que vai defender a ideia da soberania popular, né? Um homem, um voto, o homem põe, o homem tira, o povo põe, o povo tira, certo? Ou seja, poder igual ao povo, democracia. O Rousseau, desses pensadores, diferente, por exemplo, dos anteriores que a gente viu ali, do Voltaire e do Montesquieu,
Voltaire e Montesquieu não defendiam a democracia. Eles eram totalmente contrários à participação política do povo. Aliás, o Montesquieu se referia ao povo como a escória, né? Então detalhe, deixa eu só voltar aqui no Voltaire, né? Essa ideia da liberdade que ele sempre defendeu. Voltaire, ele passa a se dedicar a essa ideia do pensamento, né? Dedicar a ideia ao pensamento, à filosofia, num determinado que ele já é um cara extremamente rico, milionário, e aí ele se dedica ao pensamento. E a origem da fortuna do Voltaire, que era o maior defensor da liberdade, vem do comércio de escravos. Ele é um comerciante de escravos e, de certa maneira, ele enriquece com o comércio de escravos, depois passa a defender a democracia. Liberdade. Democracia, não, desculpa, a liberdade. Mas não para os negros, não para o povo, para o burguês. Então, o Rousseau, voltando ali, aquela ideia do poder igual ao povo, ou seja, todo poder emana do povo, isso está tamanha importância que está na Constituição do Brasil, está na Constituição dos Estados Unidos, essa ideia de todo poder emana do povo. Defende essa teoria do bom selvagem que a gente viu lá atrás, ou seja, o homem nasce naturalmente bom, mas a sociedade com o tempo vai corrompendo esse homem, tá? Mas é o mais importante, o mais influente em todos os pensadores iluministas. Quando eu subo a janelinha, aparece aqui Denis Diderot e D'Alembert. Esses dois caras são chamados de enciclopedistas. Por que enciclopedistas? Porque criaram a primeira enciclopédia. Vocês não sabem o que é enciclopédia, né? Para os pais de vocês, para os avós, eles vão se lembrar, né, o que eram as enciclopédias. Uma montanha de livros que falavam de tudo e de todos. Nossa, hoje você vai no Google, mas nessa época, no século XVIII, eles reuniram mais de 157 cientistas, pensadores, para falar dos mais variados assuntos de filosofia, história, física, química, matemática, biologia, e construíram aqui o primeiro grande dicionário do conhecimento humano, como ele chamava essa enciclopédia. Então foram caras fantásticos, que conseguiram reunir aí um grupo de pensadores muito importante. Aí tem sempre um cara passando de faz trilha sonora da aula, tá? Então, pessoal, ele gosta de buzinar, vocês percebem, né? Tá buzinando, né? Olha a buzina. Olha não, né? Escuta. Ignorante. Então, você tem o quê? O Diderot e o D'Alembert são esses caras que vão defender essa ideia do conhecimento em si, vão reunir o conhecimento, espalhar o conhecimento. Tá? Então, esses são os pensadores iluministas. O cara está voltando, tá? Eu posso falar da buzina. Mas é isso, pessoal. Então, esses são os pensadores do iluminismo. E o iluminismo, ele vai contribuir para mudanças políticas extremamente importantes. É a partir das ideias iluministas que o mundo começa a mudar no século XVIII. E começa a mudar com duas grandes revoluções. A primeira, com base na influência iluminista, que é a Revolução Americana, ou seja, a independência dos Estados Unidos. Então surge assim o primeiro país nos moldes iluministas. E a segunda, a mais importante de todas, a mãe de todas as revoluções modernas, a Revolução Francesa, que é influenciada pelo iluminismo. Inclusive, você tem um período, que você tem ideias do Rousseau sendo implementadas como forma de governo. Beleza, galera? Fica assim, por hoje é isso, tá? Semana que vem, muito provavelmente as aulas vão ser online, ao vivo, eu espero que sejam. Gostaria de vê-los aí, tá? Para matar um pouco a saudade. Dá tchau pro Fabinho, tá? E até mais, galera. Um abraço.